Tudo certo. Então eu vou desligar até esse negócio aqui. Deixa eu desligar esse computador aqui, ó. Eu ia dividir mais outra coisa com vocês no computador, mas não vou dividir, não. Outro dia eu divido com vocês. Então, agora sim, agora eu vou fazer a leitura. Então, o propósito do canal aqui é o seguinte. Então, eu vou terminar essas 7 eras para ajudar muitos de vocês. Terminando essas 7 eras, né? Essa aqui vai ser a 30ª. É 30ª que fala? 30? É 30ª, não é a terceira, não, é a 30ª. Eu estou na parte... Deixa eu ver a página que eu estou. Deixa eu ver a página. Eu estou na página... Deixa eu pegar aqui. Estou na página 281, ó. 7 eras da igreja para vocês aí, ó. Isso aqui ajuda muitas pessoas, tá? A entender sobre as coisas de Deus. Quem não está inscrito no meu canal, se quiser inscrever no meu canal lá no YouTube, é Toninho Motoboy Expresso. Lá tem as minhas lives todas das 7 eras da igreja, que vai ajudar muito vocês aí que estão em denominação, que ainda não sabe as coisas corretas de Deus que todo mundo precisa saber. Primeiro requisito, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. O batismo correto é no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou agora orar, né? Deixa eu orar aqui. Nós vamos dar continuidade. E o nosso profeta é esse aqui, ó. O último profeta que nos revela todas as coisas é esse aqui que Deus nos deu, ó. É o William Marlon Branham, que é o nome dele, tá? Em inglês lá ele fala William Branham. Então deixa eu só fazer uma oração. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. Revela para nós, Senhor, as 7 eras da igreja. Traz-nos revelação da Tua palavra. Não deixa ninguém sair daqui confuso, desentendido. Vai ao coração dessas pessoas, ajudando elas a entender um pouquinho mais de Ti, Senhor. Só com revelação que a pessoa pode entender as suas coisas espirituais. Então eu peço, Senhor, que o Senhor esteja aqui em cena, nos ajudando a levar a Tua palavra, que a Tua palavra possa estar indo aos corações onde tem semente para ser semeado, Senhor. É o que eu lhe peço essa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Instagram me rebentou hoje, cara. Hoje o Instagram me rebentou. Então, o meu propósito é o seguinte. Terminei as 7 eras, que é o meu objetivo aqui. Estou quase terminando. Esse livro das 7 eras, ele é do início do primeiro, ele vai até 345. Eu estou agora na 281. Então eu já fiz essas outras partes tudo. Tem a primeira parte, segunda parte, até estou agora na 30ª parte. 30ª parte. Eu terminando isso, cada dia que eu for fazer para vocês igual, eu faço a leitura das 7 eras à noite, de manhã eu leio uma outra mensagem. Assim que eu terminar, eu vou fazer o replay dessas minhas 7 eras, que eu sei que muita gente não pegou e não tem as 7 eras. Meu intuito é que cada um entenda essas 7 eras, para que eu possa dar um passo mais à frente.
Se você não entende as 7 eras, coisas que eu vou passar para você um pouquinho mais à frente, você não vai entender. Então você precisa entender um pouco as 7 eras da igreja. Então o meu intuito é ler toda essa mensagem das 7 eras. Terminei ela. Vou dar o replay novamente. Primeira parte, segunda parte, terceira parte, até terminar o livro todo de novo. E o que é que eu vou fazer? Geralmente eu faço as 7 eras à noite. Eu vou passar a fazer ela à noite e de manhã. Tudo replay. As pessoas talvez que viu à noite, via de manhã, vai ser, eu vou começar, vamos supor, se eu fizer ela de manhã, quando chegar à noite vai ser a mesma. Aí vamos supor, eu comecei de manhã aqui, a primeira era de manhã, à noite a primeira era também. Se alguém não viu de manhã, tem possibilidade de ver de noite. Verdade. Aí, no outro dia, a segunda parte das 7 eras vai estar. E aí eu vou repetir nos meus vídeos. Eu já fiz a leitura, já está gravado. Eu vou lá no YouTube e vou passar para vocês novamente. Aí depois que eu encerrar tudo isso, que aí vai estar martelado, fixado, muitas coisas vocês vão estar na mente. Aí sim eu vou entrar com isso aqui, ó. Que são os selos. Esse aqui é até da minha esposa. Ela tem um ciúme desses selos dela, não sei se precisa de ver. Eu vou ter que pegar o meu, porque ela não quer dividir o dela, não. Ele dobra a página. Uai, que tem? Uai, que tem? Então eu vou pegar o meu. Então aqui, ó. Aí vai ser a primeiro selo, aí, ó, pra vocês verem, ó. Aí você... O primeiro selo. Aí depois eu vou pro segundo selo. Depois eu vou pro terceiro selo. Ô, Preta, não tinha um lá de simplicidade antes da pergunta? Então, não, eu não sei onde que ele tá andando, que o seu não tá aqui, não. Não tá, Preta. Não tem, cadê ele aí? O seu aí não tá. O meu tá lá dentro da caixa. Eu tava lendo ele. Ah, então aí, está faltando, eu sei que tá faltando. Tem mais um também, gente, que é simplicidade. Aí, ó, esse é o quarto. Aí esse aqui é o 5. Ó. 6, 7, 7, 5. Aí esse aqui é o 6º. Esse aqui é o 7º. E tem um outro lá que ela tá lá, que eu não sei onde que ele tá, que seria. Então esses aqui eu vou passar para vocês depois que eu terminar as 7 eras da igreja. Então eu preciso que vocês empenhem nas 7 eras. Escute, se vocês quiserem ir lá no meu canal no YouTube, ver os vídeos lá também é bom, mas eu vou repassar. Então pronto, tá dito aí, agora eu vou começar. Não terminou a live? Não terminou não. O telefone caiu aqui do Instagram. As almas, porque somente na paciência possuímos vida. Que Deus nos ajude a aprender essa lição. Assim como sabemos que o povo desta 6ª era aprendeu paciência. Lemos a história das vidas desses grandes cristãos, que contraste vemos entre as suas vidas e as nossas, porque eles eram tão pacientes e quietos, e hoje somos quase que vencidos pela super impaciência e pressa. Isso aqui, ó, dá uma pregação, gente. Você já viu como que as pessoas estão impacientes com as coisas? Elas não esperam nada, não sabem esperar nada em Deus, não espera arrumar um casamento, não espera Deus arrumar uma esposa para ela conforme a esposa que Deus quer melhor para ele. Se ele está querendo um projeto, aquele projeto dele demorou um pouquinho, ele não espera no Senhor. As pessoas impacientes, ela manda uma mensagem para você não responde, ela já dá aquela tremidinha no telefone, tipo assim, você não vai me responder. Então o povo hoje é muito impaciente. E tem tudo na mão. Antigamente você ia mandar carta, levava um carteiro, ia lá, levava,
depois você tinha que postar para chegar a carta. Hoje você só manda no negócio e chega. E mesmo assim o povo quer que seja rápido. Ele continuando dizendo-lhes: como tomastes minha palavra e a vivestes, e assim torna-se paciente, eu te aguardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Agora aqui vamos novamente à sobreposição das duas eras, porque esta promessa tem a ver com o fim do período gentio que combina na grande tribulação. Eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Este entrará e passará pela tribulação. Se quisesses dizer isso, teria dito isso. Porém isso, eu te guardarei da hora da tentação. Esta tentação é exatamente como a tentação no Éden. Será uma proposta muito convidativa, apresentada em direito oposição da palavra, ordenada por Deus, e todavia, do ponto de vista do raciocínio humano, será tão corretíssima, tão iluminante e vivificante que enganará o mundo. A marca da besta está chegando aí, hein? Cuidado. Somente os escolhidos não serão enganados. Cuidado que a marca da besta está chegando. Atenção, virá como segue. O movimento econômico que começou sobre o que parece um tão belo e abençoado princípio, cumprindo a oração de Cristo para que fôssemos um, torna-se politicamente tão forte que pressiona o governo para fazer com que todas se juntem a ele, quer diretamente, quer por aderir aos princípios, decretos em lei, de forma que nenhum povo será reconhecido efetivamente como igreja, a menos que estejam direita ou indiretamente sob o domínio desse concílio. Os pequenos grupos perderão seus alvarás, privilégio, etc., até perderem todo o patrocínio e direitos espirituais para com o povo. Por exemplo, agora mesmo, em muitas, se não na maioria das cidades, a menos que a associação ministerial local aprove, não se pode alugar um edifício para cultos religiosos, para se tornar capela nas forças armadas, nos hospitais, etc. Agora, quase que obrigatório ser reconhecido como aceitável pelos grupos ecumênicos trinatários, à medida que essa pressão aumentar, e aumentará, será mais difícil resistir, porque resistir significa perder privilégios, e tantos acompanharem, porque sentirão que é melhor que não servir a Deus de nenhuma maneira, publicamente, mas eles creram na mentira do diabo e servir a Satanás.
mesmo que você queira chamá-lo de Jeová, mas os escolhidos não serão enganados. Além disso, os escolhidos não somente serão guardados, porém, à medida que este momento se tornar a imagem erigida, a besta, os santos terão ido no arrebatamento. E esse pequeno movimento agradável e atraente que começa em companheirismo em Éfeso se tornará o mesmo de Satanás, que corrompe e engana todo mundo. Porque o sistema eclesiástico dos católicos romanos e todos os protestantes, ao se juntarem, controlarão toda a riqueza do sistema mundial e forçarão toda a terra para dentro de sua armadilha religiosa. Armadilha religiosa. Ou os matarão, por lhes dentro de sua armadilha de comprar ou vender, por meio do qual ganhava a vida. Isso se cumprirá completamente, porque as filhas da prostituição... Ô Abel, desculpa aí, mas eu tava vendo lá o filme lá, esse telefone que tá no Instagram não tem o suporte, ele caiu, eu não vi, e aí ficou tudo atrapalhado no Instagram. Tentei voltar à live e agora retornei. Mas vai estar tudo lá no YouTube, vou voltar, viu? Então vamos dar prosseguidade. Prostitutas estão quase que de volta a ela. Nesse interim romano, adquiriu quase que todos os cumprimentos de outra. Os judeus têm os bons e todo o papel. Na hora certa, a prostituta destruirá o sistema monetário do presente dia, retirando de circulação todo o papel, exigindo ouro, sem nenhum ouro, e o sistema demorona. Os judeus serão apanhados na armadilha e entrarão na liderança, e a igreja prostituta assumirá o comando do mundo inteiro. Qual que é a igreja prostituta, gente? Quem já sabe aí? É a Roma. A promessa aos seus. Apocalipse 3, 11 e 12. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu povo, o meu novo nome. Não precisamos recomendar sobre o pensamento de que ele vem sem demora. Sabemos que ele vem, porque estamos no fim dos últimos dias. Não estamos? Mas ele continua dizendo: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então esse ensinamento, que graças a Deus, simples, mas vocês estão recebendo ensinamento. Guarda o que você tem, para que ninguém tome esse ensinamento, que vocês estão aprendendo muita coisa riquíssima e valiosa de Deus nessa live hoje, hein? Guarda o que vocês têm, porque uma hora essas igrejas vai ser tudo fechada. E essa live que eu estou fazendo para você aqui, que hoje eu posso fazer,
vai chegar uma hora que eu não vou poder fazer essas lives não. E aí, se você não tiver espiritualmente alimentado com as coisas de Deus, como é que você vai suportar o dia mau que vai vir sobre toda a terra? Então, você tem que armazenar alimento. Armazena alimento quanto é tempo. Porque futuramente eu não vou poder fazer live não. Eu ainda, graças a Deus, eu consigo fazer. Não precisamos comentar sobre o pensamento de que ele vem sem demora. Guarda o que tens. É o meio a um tempo de grande tribulação, que Jesus vem, e com sua vida há uma ressurreição. Muitos sairão do seu pó e se levantarão com os que estão vivos, esperando por seu retorno. E a esses serão dados coroas. Por quê? Porque são filhos de Deus. Eles são reis como ele. Então, reinando com ele, é isso que a coroa significa. Reinando e governando com o próprio grande rei. É a promessa para todos os que sofrem com ele aqui na terra. Todos os que perseveram pacientemente, sabendo que Deus, o justo juiz, os recompensará. Aqueles que renunciarem tudo que ele é, entregarão tudo, e eles se assentarão em seu trono e compartilharão seu glorioso reino. Então você vai ter que renunciar a sua vida. Você não pode jamais negar Cristo. Eu só quero dar um conselho para cada um que está vendo essa live minha aqui, ó. Isso aqui é um conselho. Se por acaso entrar esse sistema religioso aí que vai ser a besta, pelo amor de Deus, não cai nessa não. Se não aceita dinheiro, você pode até sua vida, se for para você morrer, você morre, meu filho. Não tem problema não. Mas não vai para essas religiões não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso aí é a marca da besta pura. Nós não sabemos, né? Mas eu tô dando uma dica para vocês aí. Não nega não, porque nós já tá quase lá. E nós vamos reinar com ele, quem não negar a palavra de Deus, né? Ó, temos uma palavra para todos nós nesse tempo, é guardar, perseverar. Não desista, não desista, resista, resistiremos. Nós, de toda a armadura de Deus, usamos cada arma que ele nos deu. A nossa arma será a sua fé. A sua fé, que Deus vai te dar cada dia que você buscar ele, ele vai te dar fé. Não queira esse reino terreno aqui não, que isso aqui é passageiro. Isso já está decretado uma ruína. Isso aqui é areia movediça. Isso aqui qualquer hora vai acabar com tudo. Mas se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você tem uma coroa. Com Jesus. Usemos cada dom à nossa disposição e olharemos para frente com alegria, porque vamos ser coroados por aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ora, ele não está apenas dando coroas, mas ele diz que esses na noiva serão feitos colunas no templo de Deus. Mas o que é o templo de Deus? Jesus falou de seu corpo como sendo o templo. Ele era o templo de Deus, mas agora que somos seu corpo, a verdadeira igreja é o templo de Deus, pelo Espírito Santo em nós. Agora ele vai fazer do vencedor
uma coluna, realmente uma parte do fundamento, porque ela sustenta a superestrutura, graça de Deus. Tá vendo a importância de cada um que vai ser a igreja, a noiva, a esposa do Senhor? Cada um de nós vai ser uma coluna, mas tem que resistir o peso. Coluna significa o quê? Para segurar peso, gente. Quando você vai fazer uma construção, você não faz uma coluna pesada para aguentar o peso da casa, da laje? Nós estamos sendo comparados como uma coluna da graça de Deus, que pôs o vencedor junto com os apóstolos e profetas, porque diz que, Efésios 2:19 e 22, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Nós somos considerados concidadãos dos santos. E da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também nos juntamente sois edificados para a morada de Deus, em espírito. Sim, esse versículo 22 diz que somos juntamente edificados com eles. Tudo passou pela porta. Jesus é a parte desse corpo, ou templo. Agora, quando Deus põe um homem no templo como uma coluna, eu faço parte daquele grupo de fundamento, o que ele está fazendo? Ele lhe está dando a revelação da palavra de si mesmo, porque é isso exatamente o que os apóstolos, os profetas tiveram. Mateus 16:17, ali está ele, nesta palavra, ali está, ele permanece, ninguém poderá tirá-lo. Pense sobre esta palavra. Vencer. João faz a pergunta: quem é que vence? E a resposta vem imediatamente: aquele que crê em Jesus é Cristo. Ele não diz que o vencedor é que crê em um. Jesus é um Cristo. Mas crê que Jesus é o Cristo, uma pessoa, não duas. Ele é aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então você tem que crer em Jesus Cristo, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Aí sim você está tendo os requisitos que ele está te cobrando para você ter. Deus está falando acerca da noiva. Aqui, você quer ver no outro quadro dela? Está lá em Apocalipse 7:4-17. Eu vi o número dos assinalados, e era 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá. Havia 12.000 assinalados da tribo de Ruben, 12.000 da tribo de Gad, 12.000 da tribo de Azer, 12.000 da tribo de Naphtali, 12.000 da tribo de Manassés, 12.000 da tribo de Simeão, 12.000 da tribo de Levi e 12.000 da tribo de
Isacar, 12.000 da tribo de Zebulon, 12.000 da tribo de José, 12.000 da tribo de Benjamim, 12.000. Depois dessas coisas, olhei, e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais que Deus... Peraí, deixa eu ver aqui. 4 animais, e prostraram, tal... Dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, que são os 12, e de onde vieram? Senão eu misturo aqui. E disse-lhe o Senhor: tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam no sangue do Cordeiro, porque isso está diante do trono de Deus. E o serve de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem... Peraí, deixa eu ler para mim um negócio. Não terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele será de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Jesus veio, ele selou os 144.000, ele tomou 12.000 de cada tribo, mas há um outro grupo que não pertence a esses 144.000, que são vistos nos versículos 9 e 18. Quem são eles? Eles estão na noiva, tomada dentre os gentios. Eles estão diante de seu trono da vida e da noite. Trono de dia e de noite. Eles os servem no templo. Eles são o cuidado especial do Senhor. Eles são sua noiva. Então a igreja é a noiva de Cristo. E a noiva vai aonde quer que o noivo esteja. Ela nunca será deixada por ele. Ela nunca será seu lado. Ela compartilha o trono com ele. Ela será coroada com sua glória e honra. E escreverei sobre ele o nome do nome de Deus e o nome da cidade da cidade
do meu Deus. E qual é o nome de Deus? Bem, ele era Deus conosco. Emanuel. Porém, esse não foi o nome dado a ele. Chamarás o seu nome Jesus. Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai, e não me assentastes. Portanto, o nome de Deus é Jesus, porque esse é o nome em que ele veio. Ele é Senhor Jesus Cristo. O nome dele. E é o nome que todos precisam ter no batismo. Você precisa ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não tem o nome do Senhor Jesus Cristo, seu batismo está errado. E qual nome a mulher adotada, quando se casa com o homem, ela adota o nome dele. Será o seu nome que é dado à noiva, qual ele o toma para si. Apocalipse 21, 1:4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quão maravilhoso todas as maravilhosas promessas de Deus cumpridas, tudo estará terminado. A mudança terá sido completa, o cordeiro e a sua esposa estabelecidos para sempre, e todas as perfeições de Deus. Descrever isso, quem é capaz de fazê-lo? Ninguém. Pensar acerca disso, sonhar acerca disso, ler o que a palavra diz acerca disto. Sim, podemos fazer tudo isso, e ainda assim podemos apenas saber uma parte infinitesimal disso, até que se torne realmente a primeira ressurreição. Escreverei sobre ele meu novo nome, meu nome, quanto tudo se torna novo. Então ele tornará sobre si um novo nome. E esse nome será também o nome da noiva, em revelação do Espírito dada tão conclusivamente que ninguém se atreverá a negá-la. Mas, sem dúvida, ele deixará essa revelação para o dia em que ele desejar divulgar esse nome. É suficiente saber que será muito mais maravilhoso do que poderíamos chegar a imaginar. A admoestação final para a era. Apocalipse 13. Apocalipse 3:13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada era termina com essa mesma advertência. É a constante apelo para que a igreja ouça a voz do Senhor. Nessa era,
o apelo é ainda mais insistente do que nas eras anteriores, porque esta era, a vida do Senhor, verdadeiramente se aproxima. Talvez pudesse agir a pergunta se há outra era além dessa, porque a urgência, a resposta está nisso. A última era será uma era curta, uma rápida obra de consumação. E não somente isto é assim, mas deve ser sempre. Lembra que aos olhos de Deus é o tempo, o passageiro, sim. 1000 anos são apenas um dia. E se ele vem dentro de algumas horas, do modo como ele vê o tempo, então seguramente ele deve nos advertir com toda a urgência, e a sua voz deve continuar a soar em nossos corações para estarmos preparados para essa vinda. Há tantas vozes no mundo, tantos problemas e necessidades, clamando por atenção, porém nunca haverá uma voz tão importante e tão merecedora de atenção como a voz do Espírito. Portanto, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Agora lá o TikTok vai acabar e eu vou reiniciar no TikTok de novo, tá? Porque o Instagram caiu lá, deu uma confusão danada e eu vou dar uma atenção também pro Instagram aqui. Então, TikTok eu vou reiniciar novamente aí, tá? Porque eu quase não li nada hoje. Eu passei aquilo lá para vocês, que era muito importante também, para vocês terem entendimento. Mas leitura eu não fiz nada. E eu quero terminar essas 7 eras, de qualquer jeito eu tenho que terminar ela. Tá quase, tá? Se eu empenhar aqui, eu vou terminar ela rapidinho. Aí vai ser mais tranquilo. Que aí eu vou passar mais vídeo para vocês. Já avisei, hein? Terminando vai ser de manhã e à noite, 7 eras da igreja. Primeira parte, de manhã e de noite. Segunda parte, de manhã e de noite. Vai ser assim. Até nós encerrar tudo. Aí na hora que estiver bem fixado no coração de cada um de vocês, aí nós vamos entrar com os selos. Aí eu vou passar pro selo, um passinho um pouquinho mais à frente, né? Mas precisa das 7 eras. Você precisa saber que as igrejas no início foi verdadeira, hoje não é mais. Para ver se você sai desse sistema religioso e você possa aproximar mais de Deus. Aí no momento que você começar a entender isso, Deus começar a revelar no seu coração as coisas de Deus, se você não for batizado no nome do Senhor Jesus, você vai procurar ser batizado. Você já vai dar mais um outro passo. Você dando mais um outro passo, sendo batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, aí Deus já vai começar a revelar as coisas para você. E aí depois a gente já pode entrar mais nas mensagens. Depois eu posso até ler um livro grossão que eu tenho aqui, o Sobrenatural de Deus, do nosso profeta. Ele é grossíssimo. Esse aqui, 300 e pouca, não é nada. Nunca eu tenho aqui. Mas aí é coisas sobrenaturais. Se o cara não estiver envolvido com as coisas de Deus, ele não quer nem ver, nem escutar, né? Vai achar que não é coisa muito assim bíblico, né? Então, vou passar para vocês esse aqui. Tô esperando, tô enrolando aqui, gente, que eu tô esperando lá o TikTok lá terminar, que já falta 1 minuto para terminar, 1 minuto e 26, que eu vou reiniciar aí e dar continuidade na leitura aqui. Senão eles perdem lá essa leitura aqui. Por isso que eu tô falando isso aqui também, né? Lá ainda falta um pouco. Aí sim, nós vamos começar aqui, ó. Nós vamos começar aqui, ó, nos selos. Nos selos de Deus, que as pessoas também precisam saber. Ela precisa saber os selos. Tem coisas que está escrito lá em Apocalipse, gente,
que alguns símbolos, os símbolos lá têm algum significado, mas isso aí quem sabe só profeta de Deus que sabe. Homem comum não sabe não, tá? Deus revelou para o nosso profeta. E muita coisa aqui vai falar com nós. Eu vou ler e vocês vão escutar, ué. Você acha que esses homens comuns aí tem essas coisas que Deus só falou com o profeta aqui dessa era? Não sabe não. Tá lá em Apocalipse, lá em símbolos. É alguma coisa lá em símbolo lá que significa muita coisa para nós. Só que quem sabe é só profeta. Deus revela só para ele. Mas como nós cremos em Deus e no profeta, que Deus não faz nada sem revelar o profeta, nós temos garladão de profeta. E aí nós temos a mensagem do profeta, que é muito... Eu vou iniciar de novo aí, hein? Para me dar continuidade aqui. Deve encerrar. E agora eu vou continuar. Eu vou iniciar aí de novo. Se não cair, né? Eu acho que vai cair agora. Iniciar novamente. Aí, agora sim, quer ver? Agora dá. Agora sim. Então tá, então aí vai ser aí sim realmente vai ser a 30ª parte das 7 eras da igreja no TikTok também. Então agora eu já posso continuar. Então vamos lá. E ao anjo da igreja que está, Apocalipse 3, 14, 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, Laodiceia é agora que nós estamos, hein? Escreve, isso diz amém. A testemunha fiel da verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque as morna e não és fria nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como disses, rico sou e sou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és nu, desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu? Aconselho-te que de mim compras ouro provado no fogo, para que te riquezas e vestidos brancos, para que te vistas e não pareças a vergonha da sua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios, para que vejas. Então, 3 requisitos. Compres ouro puro, coloque no fogo, para que te enriqueças. Vista-se de branco, para que vistas e cubra a sua nudez. Unja os teus olhos com colírios, para que veja. 3 requisitos, hein? 3 requisitos. Eu preparando e vestigo a todas quantos amo, e se pois zeloso, arrependa-te. 4 requisito, arrepende dos seus pecados. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e com ele comigo. Entrarei à sua casa, baterei na sua porta. Se você abrir, cearei com você, contigo. Eu que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. O que vencer a tribulação, os dias difíceis que vai vir sobre a terra, a besta, o Conselho Mundial de Igreja que vai vir, se você vencer e não negar o nome do Senhor Jesus,
você vai assentar com ele no trono branco. Mas se você negar, você não vai assentar. E me assento com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouçam. Quem tem ouvidos, ouçam. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? A cidade de Laodiceia. O nome Laodiceia, que significa direitos do povo. Cuidado para você não ser enquadrado no direito dos povos. Ah, porque o povo tem direito disso, daquilo, tudo. Cuidado. Laodiceia significa direitos do povo. Era muito comum e foi dado a diversas cidades, em hora, as senhoras da realeza, assim chamadas. Essa cidade era uma das cidades politicamente mais importante e financeiramente mais próspera da Ásia Menor. Enormes quantidades de bens eram legados à cidade por cidades proeminentes. Era a sede de uma grande escola de medicina. Sua gente distinguia-se nas artes e nas ciências. Era frequentemente chamada a metrópolis, portanto, era a sede de contado para outras 25 cidades. O do pagão ali adorava era Zeus. Na realidade, essa cidade foi outrora chamada Diópolis. Era Diópolis e era chamada de Zeus. Cidade de Zeus. Em hora, ao seu Deus, que 4 séculos, um importante concílio eclesiásticos foi realizado ali. Frequentes terremotos finalmente causaram o seu completo abandono. Quão apropriadas eram as características dessa última era para representar a era em que vivemos agora. A era que vivemos agora. Deixa eu achar onde que eu coloquei que vivemos agora. Eu me perdi. Então eu vou ter... aqui. Por exemplo, eles adoravam um deus, Zeus. Eles adoravam o deus Zeus, que era o chefe e o pai dos deuses. Isso prognosticou a premissa religiosa do século XX de um Deus Pai de todos nós, que estabelece a fraternidade do homem. E esta agora mesmo, juntando os protestantes, os católicos, os judeus, os ídolos, com o ídolos, etc., com a intenção de que uma forma mútua de adoração aumentará nosso amor, compreensão e cuidado de uns pelos outros. Os católicos e os protestantes estão agora mesmo lutando por isso e realmente estão ganhando terreno nesta união com a reconhecida intenção de que todos os outros seguirão. Esta mesma atitude foi observada na Organização das Nações Unidas, quando os líderes mundiais recusaram-se a reconhecer qualquer conceito individual de adoração espiritual, mas recomendaram deixar de lado todos esses conceitos distintos com
esperança de que todas as religiões se nivelem em uma só, porque todas aspiram os mesmos objetivos, todas têm os mesmos propósitos e todas são basicamente corretas. Note o nome Laodiceia. Laodiceia, os direitos do povo, ou justa dos povos. Será que já houve uma era como a era da igreja do século XX, que viu todas as nações levantando-se e exigindo igualdade social? E, finalmente, esta é a era dos comunistas, onde todos os homens são supostamente iguais, embora sejam assim apenas na teoria. Esta é a era dos partidos políticos, que se denominam democratas cristãos, socialistas cristãos, Federação de Comunidade Cristã, etc. Séculos. Nossos teólogos literais, Jesus foi a socialista e a igreja primitiva, sob a direção do Espírito, praticava a socialismo e, por consequente, devemos fazer isso hoje. Quanto os antigos chamavam Laodiceia de metrópolis, eles estavam antecipando o governo mundial. O único que estamos estabelecendo quando pensamos nessa cidade como sendo o local de um grande concílio eclesiástico. Vemos prenunciado o movimento ecumênico que acontece hoje, no qual, muito em breve, veremos todos os assim chamados cristãos se ajuntarem. De fato, a igreja e o Estado religioso e política estão se unindo. O joio está sendo atado. O trigo logo estará pronto para o celeiro. Era uma cidade de terremotos e tamanhos terremotos que finalmente a destruíram. Essa era terminará com Deus sacudindo o mundo inteiro, que saiu a fazer amor com velha prostituta. Não desmoronarão apenas os sistemas mundiais, mas a própria terra será sacudida e depois renovada para o reino milenar. Não, peraí. O reino peraí, minha língua aqui travou. Reino milenar de Cristo. A cidade era rica, bem dotada pelos ricos, estava cheia de cultura e ciência, abundava semelhante a hoje. As igrejas são ricas e a adoração é bela, a formal, porém fria e morna. São igrejas grandes, bonitas, enormes, mas porém são frias e mornas. Não são crentes, são mornas. A cultura e a instrução têm tornado a igreja da palavra dada pelo Espírito, e a fé tem sido substituída pela ciência, de modo que o homem é vítima do materialismo. O homem é vítima do materialismo. Em cada tributo, a antiga Laodiceia
acha-se renascida na era de Laodiceia, do século XX, pela misericórdia de Deus, que aqueles que têm ouvidos para ouvir, passam sair dela para que não sejam participantes dos seus pecados e do consequente juízo. Então, o conselho que eu quero te dar, que a própria mensagem está falando: sai dela, povo meu. Sai dessa igreja, dessa denominação, que é participante dessas coisas do Estado, das coisas pecaminosas, que não tem a palavra de Deus, porque ela não é nem fria e não é quente. Ela é morna. E Deus vai vomitar. Vai acabar com tudo. Então, essa era que nós estamos vivendo, eu vou ter que ali pegar uma água para me beber também. Essa era que nós estamos vivendo é a era de Laodiceia. E essa era de Laodiceia, ela não é nem quente nem fria. Ela é morna. Espera um tiquinho. Não precisaria também fazer um xixi, né? Graças a Deus. Vocês têm paciência de esperar eu ir ali no banheiro fazer um xixi também, gente? Que eu tenho problema de urina. Eu vou apagar essa luz aqui. Essa luz não atrapalha. Então voltei. Oi, minha preta. Então eu lavei minha mão, tá, gente? Só pra vocês verem. É bom eu ficar aliviado. Ficar preso aqui não dá, não. A era de Laodiceia começou por volta da passagem do século XX. Talvez 1906. Quanto tempo durará? Como um servo de Deus que tem tido um grande número de visões, das quais nenhuma jamais falhou. Deixe-me predizer, eu não disse profetizar, mas predizer que esta era terminará por volta de 1977. Se você me perdoar, uma nota pessoal aqui. Eu baseio esta perdição em 7 visões maiores e contínuas que vieram a mim numa manhã de domingo, em junho de 1933. O Senhor Jesus falou-me e disse que a vinda do Senhor estava se aproximando. Porém, antes que ele viesse, 7 eventos maiores se tornariam conhecidos. Eu os anotei todos e naquela manhã eu vinculei
divulguei a relação do Senhor. A primeira visão foi que Mussolini invadiria a Etiópia e aquela nação cairia aos seus passos. Essa visão certamente provocou algumas reações. E alguns ficaram muito irritados, como eu, e contei e não acreditavam. Porém, aconteceu assim. Ele simplesmente entrou lá com suas armas modernas e assumiram o comando. Os nativos não tiveram chance. Porém, a visão também disse que Mussolini chegaria a um fim horrível como seu próprio povo, virando-se contra ele. Isso aconteceu exatamente como fora dito. Então, essa é a primeira visão que o nosso profeta teve, tá? Só para vocês verem, ó. Esse aqui é o nosso profeta de hoje, hein? Se você não tem um profeta, você não sabe nada. Só para você saber. A visão seguinte predisse que um austríaco chamado Adolfo Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha e que ele enviaria o mundo numa guerra. Ele mostrou uma linha Fritz, sei lá como é que lê isso aqui, e com nossa tropa teria grande dificuldade para vencê-la. Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim misterioso. A terceira visão, na esfera da política mundial, porque mostrou-me que havia 3 grandes ismos: fascismo, nazismo, comunismo, mas que os 2 primeiros seriam absorvidos pelo terceiro. E a voz advertiu: observe a Rússia. Observe a Rússia. Mantenha seus olhos no reino do norte. A quarta visão mostrou os grandes avanços na ciência que viriam após a Segunda Guerra Mundial. Era encabeçada pela visão de um carro que tinha na parte de cima uma folha plástica que estava percorrendo belas rodovias sob controle. Esse profeta fez essa profecia, ele já até faleceu, tá, gente? Só para vocês ficarem sabendo aí, ele já faleceu. Remoto. O carro hoje não está sendo autônomo aí, com controle, sem ter gente lá. Ele já fez essa visão. E já está se cumprindo aqui, ó. Vocês já estão vendo o carro que já está dirigindo aí sozinho, sem ter gente nele? O nosso profeta já previa isso, tá? De modo que as pessoas pareciam sentadas nesse carro, sem volante, e estavam jogando certo tipo de jogo para se entreter. Então o carro que o nosso profeta falou, que era um carro como se fosse um carro bolha, sem motorista, já está se cumprindo aí. Então quer dizer que a escritura que ele preveu já está aí, ó. Está batendo a porta. A quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começarão a ficar fora de seu lugar, como a concessão do direito de voto. Depois elas cortarão seus cabelos, e que significa que elas
não estavam mais sob a autoridade do homem, mas insistiam em direitos iguais, ou, na maioria dos casos, mais do que direitos iguais. Ela adotou vestimenta de homens e entrou num estado de despimento, até que o último quadro que vi era de uma mulher nua. Mulher nua tem demais aí, só você olhar no carnaval. Ué. Vai no carnaval, na época de carnaval, você vê as mulheres nuas lá. Tá se cumprindo. Exceto por um pequeno avento de tripo, folha de figueira. Então, se você olhar isso aí, tá tudo isso se cumprindo. Com essa visão, eu vi a terrível perversão e a condição moral do mundo inteiro. Então, ele, pela visão que Deus deu ele viu a perversão, a condição moral do mundo inteiro. Vê o mundo aí como é que ele está. Então, na sexta visão, levantou-se na América e mais bela, no estado mais cruel, mulher. Então, na sexta visão, levantou-se na América mais bela e, então, mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob seu completo domínio. Eu acreditei que isso fosse a seção da Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser, possivelmente, uma visão de alguma mulher levantando-se com grande poder na América, devido a uma votação popular das mulheres. Na sétima e última visão, foi onde eu vi uma explosão terribilíssima. Quando voltei-me para olhar, vi apenas ruínas, crateras e fumaças por toda a terra da América. Baseada nessa sete visão, juntamente com as rápidas mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos 50 anos, eu não profetizo que todas essas visões terão acontecido até 1977. Embora muitos possam achar que essa é uma declaração irresponsável, em vistas de fato que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora. Eu ainda mantenho esta predição após 30 anos, porque Jesus não disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semanas em que sua vida se completaria. Portanto, repito, eu sinceramente creio e sustento, como um estudante particular da Palavra de Deus, juntamente com inspiração divina de Deus, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio. Agora, deixe-me dizer isso. Pode alguém provar-se errado? Qualquer uma dessa visão não foram todas cumpridas. Sim, cada uma tem se cumprido. Está quase acabando. Ou está em processo agora mesmo. Mussolini invadiu a Etiópia
Com êxito, depois caiu e perdeu tudo. Hitler começou uma guerra que não podia terminar e morreu misteriosamente. Então, duas visões se fossem cumpridas. O comunismo tomou conta dos outros dois ismos. O carro de bolha prática foi construído. E essas apenas esperando por uma melhor rede de estrada. As mulheres estão quase nuas. Agora mesmo. Então, usando trajes de banho sem a parte de cima. E outro dia vi numa revista o mesmo vestido que vira em minha visão. Se você puder chamar isso de vestidos, era um tipo de roupa de plástico transparente com 3 pontos escurecidos que cobriam ambos os seios numa pequena área. E depois havia um lugar escuro como um pequeno avental abaixo. A Igreja Católica está em ascensão. Tivemos um presidente católico e, sem dúvida, teremos outro. O que falha? Nada exceto Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo, ainda uma vez mais, comoverei não só a terra, senão também o céu. Uma vez mais, Deus sacudiu a terra, e com isso sacudiu tudo. O que está frouxo e pode ser sacudido, depois ele removerá. No mês de março, em 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira santa, sacudiu o mundo inteiro, embora não o desequilibrasse. Mas Deus estava advertindo por meio de um terremoto mundial. O que ele deve fará em maior escala? Ele vai explodir e sacudir esse mundo, amaldiçoado pelo pecado. Meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode suportar esse choque. Esse lugar no aprisco do Senhor Jesus. E eu lhe suplicaria, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível a você, que dê sua vida inteira sem refrescar a Jesus Cristo, que, como o fiel pastor, o salvará e cuidará de você e o apresentará irrepreensível em glória com grandíssima alegria. O mensageiro. Eu divulgo muito que alguma era verdadeira conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na primeira era, em que Paulo foi o mensageiro, e até mesmo nessa era, muitos não reconhecem apenas do que ele era. Agora, a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente. Portanto, o mensageiro para esta era de Laodiceia tem de estar aqui, agora, embora talvez não o conhecemos por enquanto, porém terá de haver seguramente um tempo em que ele se torne conhecido. Agora eu posso provar isso porque temos escritura que escreve o seu ministério. Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele terá
o ofício de profeta. Ele terá um ministério profético. Esse será baseado solidamente na palavra, porque quando ele profetizar ou tem uma visão, será sempre orientada pela palavra e sempre acontecerá. Ele será vindicado como um profeta por causa de sua exatidão nas visões, nas coisas que acontecem. A prova do que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Agora, esta pessoa que nesse versículo é chamado de anjo, na nova versão da Bíblia, não é um ser celestial. O sexto anjo da trombeta, o qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9:13. É o sétimo da mesma. Eu estou quase terminando, vamos ver se eu leio mais um pouquinho, eu já estou ficando cansado. Da sétima ordem, está em Apocalipse 11:15. Esse aqui em Apocalipse 10:7 é o que? O mensageiro da sétima era, e é um homem, e ele deve trazer uma mensagem de Deus. E a sua mensagem é o seu ministério. Irão cumprir o segredo de Deus, como anúncio aos seus servos, aos profetas. Deus vai tratar esses últimos mensageiros como um profeta, porque ele é um profeta. É isso que Paulo foi na primeira era, e a última era tem um também, ambos 3, 6, 7, Amós 3, 6, 7. Torna-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá. Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma senão ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus não faz nada primeiro sem revelar aos seus servos, os profetas. Quando Jesus vir colocar juízo na terra, ele já mandou a mensagem para que o povo possa se arrepender e não ser condenado. Então a mensagem dele aqui está sendo pregada. Essa mensagem que eu leio para vocês é do nosso profeta, William Marlon Branham. É o último mensageiro, é o último profeta dessa era. Sem essa mensagem, ninguém escapa. E se ninguém crê nessa mensagem, não for batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ele pode ir para a tribulação. Então essa mensagem, ao mesmo tempo que ela é muito reveladora, ela é muito perigosa. Porque a partir do momento que você está escutando essa mensagem e você rejeita essa mensagem, querendo ou não, isso aqui está sendo gravado para todo mundo aqui ver. Mas em Deus lá também essa mensagem já está mais do que gravada. Se você rejeitar essa mensagem, querido, você está perdido. Então, tomemos cuidado no que nós estamos ouvindo. Se você não crê nas coisas de Deus, elas estão se revelando para que você seja salvo. Foi no período do tempo do fim que os 7 trovões de Jesus saíram. Em Apocalipse 10, 3, 4. E clamou com grande voz, como clama o leão. E, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E, sendo ouvidos dos 7 trovões as suas vozes,
eu ia escrevê-las. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevo. Eu quero te falar uma coisa aqui, só para ver se eu posso tentar te ajudar. Então, Paulo foi revelado, o Pedro, eu acho que foi Pedro, talvez eu estou até confundindo aqui. Deus colocou uma visão nele, mostrou como que ia terminar, tudo que ia acontecer, e deu trovão, deu um tanto de coisa aqui, e aí na hora que ele ia escrever, Jesus foi e mandou uma voz: sela, sela, não revela agora não. Por que que ele fez isso? Ele mostrou como que ia terminar, teve visão, tudo. Ele falou: sela, não revela agora. Por que que eu não podia revelar? Porque para aquele tempo de lá, era só uma porção da mensagem para salvar os de lá. E agora que nós estamos na última era de Laodiceia, que é o término de tudo, aí Deus vai mandar outro profeta que vai revelar tudo para eles nas escrituras, para revelar para nós. Então lá naquele período ele mandou selar. Sela, não mostra nada, deixa do jeito que tá aí, quem será salvo vai ser salvo, e não precisa ir mais que isso não. Mas quando chegar na 7ª era, que é a era da igreja de Laodiceia, vai vir um profeta, eu vou abrir tudo para ele, e ele vai abrir para os nossos filhos. Então é por causa disso. Cada estação, cada era tem um profeta. Cada era tem uma porçãozinha. Só que nessa era final, que é a 7ª era, que é o término, nós temos que ter toda a revelação. Aí tudo é revelado para nós. Através de quem? Do profeta. Não escreve o que estava nesse trovão. Ninguém sabe, mas precisamos saber. E será necessário um profeta para obter a revelação que Deus não tem outra maneira de fazer. À luz, suas revelações escriturísticas, exceto através de um profeta. Então, gente, quando você pega uma denominação, pega aqueles homens que nem tem o batismo correto, que nem tem profeta, não tem revelação, a denominação está morta. Precisa de um profeta para ser revelado o término, as mensagens que faltam para a igreja chegar na posição do arrebatamento para ser salva. Que esta é a lei de Deus, fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da Escritura. Deus imutável, com caminhos imutáveis, imutavelmente envia seu profeta em cada era onde as pessoas tinham se extraviadas de ordem divina, havendo não só os teólogos, mas também o povo se afastou da palavra de Deus. Enviava-se servo para essas pessoas, porém, a parte dos teólogos, a fim de corrigir o falso ensinamento e conduzir o povo de volta a Deus. Precisa de um profeta. Portanto, vemos que vem um mensageiro para a 7ª era. E ele é um profeta. E ele é esse aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. Se você não crê na mensagem desse profeta, você me desculpe, você está perdido, meu querido. É esse aqui que é o nosso profeta, ó. Não somente vemos que esse mensageiro virá aqui,
em Apocalipse 10, 7. Mas encontramos que a palavra falada de Elias vi antes que Jesus retorne. Em Mateus 17, 10, e os 7 discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que que Elias venha primeiro? E Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas. Então, Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas. Antes do terrível dia do Senhor. E quem é esse Elias dessa era? É esse aqui, ó. De novo eu vou mostrar para vocês. Ó. Esse aqui é o nosso Elias. Ó. Veio no ministério de Elias, um profeta. O que eu quero falar com vocês, cada era vem um Elias. Na primeira era veio Paulo, um Elias. Só muda o nome da pessoa, mas é um Elias de Deus. Para revelar os nossos corações aos nossos pais. Para que nós não sejamos perdidos nesse mundo pecaminoso. Então, o nome dele não é Elias, não. O nome dele é William Marlon Brana, mas ele tem o ministério de Elias. Ó. Tá vendo? É esse aqui. Venha primeiro. E Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurar todas as coisas. Antes que vinha de novo, restaurar a igreja. Então ele precisa restaurar a igreja. Numa mensagem que vai restaurar a igreja. Para depois ser arrebatada. Quem não crê em arrebatamento? A igreja, os filhos de Deus, vai crer em arrebatamento. Se você for um filho de Deus, se você viver até um certo ponto e estiver firme com Deus, que a gente não sabe o dia certo que vai ser terminado tudo, você tiver fé suficiente, você pode ser arrebatado. Mas para você ser arrebatado, você precisa de uma mensagem que te leva a outra dimensão. Você tira o pé seu terreno dessa terra aqui e tenha uma fé sobrenatural para você receber o arrebatamento. Senão você não vai ter fé para isso. Então ele tem que restaurar a sua fé. Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos seus pais. Para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não haverá absolutamente nenhuma dúvida que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Então, antes de Jesus voltar, tem que ter um Elias para restaurar a igreja. Ele tem uma obra específica a realizar. Essa obra é parte de Malaquias 4:6, que diz que ele converterá o coração dos filhos aos pais. A razão de sabermos que essa é a sua obra específica a ser feita neste tempo, nesta ocasião, agora, é porque ele já realizou. A parte que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos, quando o ministério de Elias estiver aqui, em João Batista, Lucas 1,17, irá adiante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, como a fim de separar ao Senhor um povo bem disposto. No ministério de João, os corações dos pais foram convertidos aos filhos.
Sabemos isso porque Jesus assim disse, mas não disse que os corações dos filhos serão convertidos aos pais. Isso está ainda por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias serão convertidos de volta aos pais pentecostais. João preparou os mais para Jesus acolher com alegria os filhos no aprisco. Agora, esse profeta, sobre quem o espírito de Elias desce para preparar os filhos para receber Jesus de volta com alegria. Jesus chamou João Batista de Elias. Tá vendo? No tempo de Jesus, era João Batista. Depois foi Jesus. João Batista. Jesus, depois. João Batista diminuiu depois que Jesus veio. Mateus 17:12. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. E o nosso João Batista, o nosso Elias, está aqui, ó. Aqui ele aqui, ó. E ninguém conhece ele, ó. E ninguém reconhece ele. É esse aqui, ó. Sem ele você não chega a lugar nenhum, ó. Como João Batista estava lá e ninguém viu naquele tempo, aqui é a mesma coisa. É esse aqui, ó. Você quer ser salvo? Pega a mensagem dele e come ela toda, ó. É essa aqui, ó. Elias voltará sobre João, assim como esse espírito voltará sobre Eliseu, após o reino do reino Acabe. Agora, uma vez mais, esse espírito voltará sobre o outro homem, um pouco antes de Jesus vier. Ele será um profeta. Ele será vindicado como tal por Deus, uma vez que Jesus mesmo não estará aqui em carne para vindicá-lo, como ele fez com João Batista. Aqui em carne, vindicá-lo como fez como João Batista. Será feito pelo Espírito Santo, de modo que o ministério desse profeta será acompanhado de grande e maravilhoso manifestação, como um profeta. Cada relação será vindicada, porque cada relação realizada aos seus mandamentos, em fé, maravilhosos atos de poder serão. Acontecerá a mensagem que Deus lhe deu na palavra para converter as pessoas de volta à verdade. De volta à verdade, ao verdadeiro poder de Deus. Alguns ouvirão, porém a maioria fará o respaldo e o rejeitará. A maioria rejeitará, visto que esse profeta mensageiro de Apocalipse 17 será o mesmo de Malaquias 4, 5, 6. Ele naturalmente será como Elias e João. Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas, reconhecidas de seus dias. Ambos foram homens do deserto. Ambos agiram somente quando tinha o assim diz o Senhor, diretamente de Deus, por revelação. Ambos abradaram contra as ordens religiosas. Eu vou terminar. Vai ser só até aqui, eu vou terminar. E os deleites de seus dias. Mas isso não foi só assim. Eles bradaram contra todos os que eram corruptos ou que corrompiam outros. E note, ambos profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos. Elias clamou contra Jezabel
E João representou Herodias, a mulher de Filipe. Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus. Assim como Jesus autenticou João e o Espírito Santo autenticou Jesus, nós, bem, podemos esperar que este homem seja o primeiro lugar autenticado pelo Espírito, operando em... Aí aqui eu vou ter que terminar, porque a minha esposa já tá doida lá, gente. Eu já tô quase 2 horas de live. Então eu vou ter que terminar. Então vocês me desculpem aí, eu sou obrigado a terminar. Tá? Eu sou obrigado a terminar. E se Deus quiser, amanhã é domingo. Amanhã é o seguinte. Amanhã eu vou na igreja, amanhã não tem nada de manhã, só à tarde. E amanhã, se Deus me der força, vai ser amanhã é Gêmeos. Amanhã não é 7 horas não, tá? Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu fiz quase 2 horas de live, tá? Se por acaso alguém quiser mais um replay, alguma coisa, o Instagram sempre dá um replay. Depois daqui vai dar um replay. Agora, se alguém quiser saber mais uma coisa, né? Pode ir lá no Toninho Motoboy Expresso lá, ué, às 7 horas da igreja. Eu vou mandar ela lá no YouTube. Então Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus, e eu vou ter que encerrar a live. Fique com Deus e Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus. Vou até escrever aqui 7 horas da igreja, né? Deixa eu escrever aqui.